Vamos olhar para este assunto com a ajuda do Ricardo Jorge Pinto, comentador da RTP, que está nos estúdios da RTP no Porto. Bom dia, Ricardo. Olhando Olá, para o que bom se dia. passou no Parlamento e também para as declarações de António Costa, achas que, como diz o Primeiro-Ministro, esta questão está ultrapassada ou poderá ainda ter consequências do ponto de vista político? Pode ter até consequências do ponto de vista administrativo. Isso pode ser até mais complicado para o Ministro Cisa Vieira. E vamos por partes. Há aqui dois planos. Há o plano político, que na verdade é o mais delicado. A possibilidade de ter havido alguma possibilidade de contaminação de um cargo que o Ministro ocupou numa empresa, num escritório de advogados que agora assessora a Three China Gorges. Isso, do ponto de vista administrativo, não coloca nenhum problema, mas levantou as dúvidas políticas, que são legítimas, nomeadamente a partir do momento em que se soube que o Ministro pediu escusa para tratar de tudo aquilo que se relaciona com este setor da energia elétrica. E depois há o plano administrativo, da possibilidade de haver uma incompatibilidade entre o cargo que o Ministro tem numa empresa, de que é sócio-gerente, uma imobiliária, e o cargo de Ministro, uma situação que depois, entretanto, foi corrigida. Mas, curiosamente, apesar de ser a parte política aquela que me parece mais delicada, pode ser do lado administrativo que surgem os maiores problemas, porque a partir do momento em que a Procuradoria-Geral da República se interessou sobre esta questão, procurando até saber dessa possibilidade de ter havido durante 2 meses uma incompatibilidade, e isso ser remetido agora para o Tribunal Constitucional, pode levar, até em último caso, à saída do Ministro do Governo, exatamente por uma decisão judicial, por uma decisão de um tribunal administrativo. Ricardo, mas estando a situação resolvida, ou tendo sido resolvida depois, o que está em causa aqui é o facto de, quando tomou posse, ainda ter essa dupla função, é isso? Sim, porque houve ali um período de 2 meses antes de fazer a tal correção em que desaparece essa incompatibilidade. Os tribunais agora terão que decidir. Aquilo que ficou claro ontem é que, do ponto de vista político, António Costa se atravessa pelo Ministro. Já não é a primeira vez que o faz e, de forma muito assertiva, muito declarada, António Costa disse que mantinha a total confiança no Ministro Cisa Vieira. Disse até que não houve nenhuma violação do Código de Conduta, tendo em conta que, a partir do momento em que foi detectada a incompatibilidade, ela foi corrigida. Seria isso, ou seja, se essa situação não tivesse acontecido, aí teria havido uma violação do Código de Conduta e, politicamente, António Costa não teria condições para segurar o Ministro. Isso não aconteceu. António Costa acredita na boa-fé do Ministro, que, no entanto, é um jurista conceituado e é, obviamente, estranho que tenha demorado 2 meses a ter a sensação de que havia ali uma incompatibilidade relativamente ao seu caso. Portanto, na tua opinião, há para já alguma moça para o Governo, independentemente do que o Tribunal Constitucional consiga apurar? Não, a moça que agora neste momento pode existir no Governo é se um tribunal decidir que o Ministro tem que sair do Governo, porque já se percebeu que pela mão de António Costa ele não sairá. Ontem houve ali uma declaração de confiança no Ministro. Haverá moça, não só para o Ministro, obviamente, que poderá sair do Governo, mas para o próprio António Costa, que a certa altura poderá ficar com a face danificada neste caso, se houver essa decisão de um tribunal, se houver essa decisão administrativa. Obrigada, Ricardo Jorge Pinto, então aqui o comentador da RTP, com a análise desta polémica que envolve o Ministro Adjunto.